Vocês vão tudo a partir agora dessa fórmula, vocês vão ver que o pH depende da concentração de HCO3, que é o bicarbonato, sobre a PCO2, que é a pressão parcial do gás carbônico, certo? Então, o pH, existe uma equação chamada de Hansen e Hassenbalch, mas eu não vou destralhar agora, senão vocês começam a não entender, que ela diz que o pH é diretamente proporcional ao bicarbonato, inversamente proporcional ao PCO2. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando o bicarbonato sobe, o pH sobe. Quando o bicarbonato desce, o pH desce. Ou seja, subiu o bicarbonato, sobe o pH. Desceu o bicarbonato, desce o pH. Agora, com o PCO2 é diferente. PCO2, subiu o PCO2, pH cai. Desceu PCO2, pH sobe, certo? Então, a gente pode ter pH baixo, por exemplo, com o bicarbonato baixo ou com o PCO2 elevado. A gente pode ter pH alto, certo? pH alto com o bicarbonato elevado ou PCO2 baixo. E aqui estão todos os distúrbios que nós temos do pH. Quando o pH sobe, certo? A gente tem uma coisa chamada alcalemia. Alcalemia. Quando o pH sobe, alcalemia, ou alguém chama erroneamente de alcalose. Quando o pH desce, a gente tem uma acidemia, certo? E o pH desce, uma acidemia. Só que essa acidemia, veja, ela pode ser à custa do bicarbonato ou à custa do PCO2. A alcalemia, ela pode ser à custa do bicarbonato e a alcalemia pode ser à custa do PCO2. Quem é o responsável pelo metabolismo do bicarbonato? É o rim. E quem é o responsável por manter constante ou variável a pressão do CO2? É o pulmão. Então, sempre quando a gente tiver alteração no bicarbonato, como o rim é o responsável, a gente chama de metabólica. Metabólica. E quando a gente tem alteração no PCO2, a gente chama de respiratória. Ok, pessoal? Então aqui, como eu tenho um aumento do bicarbonato, o pH subiu, eu tenho uma alcalemia, uma alcalose, eu vou chamar de alcalose metabólica, certo? Aqui eu tenho uma alcalose, alcalemia, pela queda do PCO2, é respiratória, alcalose respiratória. Opa! Aqui, como eu tenho uma acidose à custa do PCO2, acidose respiratória. E aqui, uma acidose à custa do pH, do bicarbonato, metabólica. Metabólica. Então, pessoal, os distúrbios do pH, eu tenho acidose, certo? Mais correto é acidemia, e alcalose. E alcalose. Acidose, quando o pH está menor do que 7,35. Alcalose, quando o pH está maior do que 7,45. Lembrando que pH igual a 7,35, 7,45. O que significa isso? Significa uma maneira indireta de falar da concentração de H+. Ok, pessoal? Então, a acidose, ela pode ser metabólica quando o problema está no rim, ou ela pode ser respiratória quando o problema está no pulmão. Assim como a alcalose pode ser metabólica ou respiratória. Para isso, a gente precisa saber os valores normais. O valor normal do bicarbonato, HCO3- é 22 a 26, no meio 24.
os valores normais da PCO2, 35 a 45, a média 40. Ou seja, quando a gente tiver valores maior do que 26, a gente tem uma tendência a ter uma alcalose metabólica. Menor do que 22, a gente tem uma acidose metabólica. A mesma coisa serve para PCO2. Quando eu tenho uma PCO2 alta, eu tenho a ter uma acidose respiratória. Quando eu tenho uma PCO2 baixa, eu tenho a ter uma alcalose respiratória. Certo, pessoal? Então, essa é a primeira aula que nós temos sobre distúrbio ácido básico. É a introdução, é o começo, certo? Agora vamos ver duas questões para a gente ver como isso é visto na prática. Vamos lá com calma descrever essa questão. Essa é uma questão que caiu em prova de residência em 2011. Você está em seu turno de plantão no CTI, no Centro de Tratamento Intensivo, e verifica a gasometria arterial do seu paciente, que apresenta o seguinte resultado: pH 7,37. Vamos lá. O pH normal é 7,35 a 7,45. Então, esse pH 7,37, ele está normal. O bicarbonato 23, o bicarbonato normal é 22 a 26, o ponto médio 24, esse bicarbonato está 23, está normal. O PCO2 é 38, o PCO2 normal é 35 a 45, a média aqui 40. Então, o PCO2 dele é 38, é um PCO2 normal. Então, eu não tenho acidose, eu não tenho alcalose, bicarbonato normal, PCO2 normal. Do que isso se trata? Uma gasometria normal. Exame normal, letra C, responde a questão. Questão difícil essa, pessoal, porque as pessoas estão acostumadas a ver a gasometria alterada. E marcar o exame normal é interessante aprender, mas não é fácil acertar. Eu tenho certeza que nessa prova muita gente errou. Mais uma questão, a última para a gente encerrar essa aula introdutória. Vamos lá, é outra questão de residência. Eu não estou colocando nome para não assustar de onde é, mas são questões das melhores residências do país. Observe a gasometria arterial e marque a opção correta. pH 7,26, pH normal 7,35, 7,45. O valor está menor do que 7,35. Então, eu tenho uma acidose, certo? A acidose pode ser à custa do pulmão ou pode ser à custa do rim. Então, vamos ver. Bicarbonato de 16, ou seja, o bicarbonato normal é 22 a 26. Eu estou repetindo agora. Para quem essa aula for muito fácil, pode botar para ver o vídeo aí mais rápido, 2, 3, 4 vezes, passa disso e daqui para frente vai ficar mais difícil, eu vou falar mais rápido. Como eu tenho 16, aqui eu vou ter uma acidose metabólica, certo? E o PCO2 31 normal, PCO2 normal é 35 a 45, certo? Esse PCO2 está adequado para esse bicarbonato, a gente vai estudar isso e detalhar. A resposta dessa questão é acidose metabólica, letra A, mas a gente ainda vai discutir esse PCO2. Veja que esse PCO2 está fora do limite, mas isso aqui é uma compensação respiratória, certo? Naquela fórmula que eu falei para vocês, o bicarbonato sobre PCO2. Quando o bicarbonato cai, o PCO2 cai. Quando o bicarbonato sobe, o PCO2 sobe, com o objetivo de manter o pH constante. Ok, pessoal? Então, encerramos essa primeira aula. Estamos começando no zero e vamos chegar no infinito. Te vejo na próxima aula.